vai falar sobre um momento que é o momento antes das crianças chegarem, né? Sobre o momento da gestação. Nesse episódio que tem o tema gestar e resistir. E hoje a gente tá aqui com Luísa Rocha. Muito obrigada, Luísa, pela sua disponibilidade. Luísa tá gestante, ela nem tá sozinha, ela tá com Ian. Ela é ginecologista e obstetra pelo IMIP, fellow em gestação de alto risco pelo IMIP também, mestre em saúde integral pelo IMIP e preceptora das enfermeiras de alto risco também do IMIP do Barão de Lucena. E hoje em dia ela é obstetra pela Clínica Aldeia. E além de agradecer pela sua disponibilidade, né, eu queria saber, pra gente começar, de onde é que surgiu, né, essa sua vocação, que eu acho que é uma vocação. E aí eu confesso que quando eu estava gestante foram momentos assim tensos. E meu marido até hoje diz que ele não aguenta ver uma gestante porque envolve muita coisa, né? Muita possibilidade. A gente ficava um pouco nervoso antes das ultrassons e assim, esse é o seu mundo. E aí eu queria saber o que é que atrai nisso, como é que você foi para esse lado, o comecinho aí da sua trajetória. Da sua gestação. Bem, para mim foi um pouco fácil, vamos dizer. Eu sempre, minha vida inteira, eu estava inserida nisso. Minha mãe é obstetra e sempre trabalhou muito. E eu estava sempre dentro disso daí. Então, cansei de dormir em hospital às vezes, quando ela dava plantão, às vezes não tinha rede de apoio, então eu ia com ela para o plantão. O que poderia ter sido algo negativo para você, você carregou como a sua vocação também. Exato, eu não vou mentir que não foi negativo um tempo, porque trabalhava muito, às vezes tinha que sair de um aniversário porque tinha um parto. E então, assim, foi um pouco negativo talvez, mas quando eu entrei na faculdade e comecei a estudar a obstetrícia, do ponto de vista médico mesmo, eu não vou nem entrar na parte emocional, enfim, que envolve. Eu me apaixonei, achei simplesmente incrível e tudo começou a fazer sentido para mim, o que ela fazia. Então eu disse, eu quero. Então quando eu fui pela primeira vez prestar assistência a um parto, participei de um plantão e as peças foram se encaixando. Eu fui entendendo tudo. Eu disse, eu quero fazer, e me dava uma sensação assim tão maravilhosa que eu até disse a ela, eu disse, olha, entendo tudo agora. E assim, eu quero fazer a mesma coisa. Então, cá estou eu fazendo exatamente a mesma coisa. Então, é uma experiência incrível. Então, apesar de estar sempre inserida, quando eu vivi a obstetrícia de fato, tudo fez sentido e estou fazendo a mesma coisa que ela. Apaixonada, né? Apaixonada. E deve ter sido muito confortante para sua mãe, né? Ter ouvido ver que de alguma forma passou para você. Ela honestamente nunca influenciou, assim, faça isso, faça aquilo. Ela sempre ficou na dela, mas a sementinha estava lá, né? Estava lá, era. E aí eu queria começar, né, fazendo uma pergunta, a gente estava até conversando um pouco sobre isso, sobre resistir na gestação, né? E a gente estava conversando aqui antes de começar sobre o que é esse resistir, né? O que é esse momento da gestação, um momento super delicado. Às vezes a gestação não é esperada, às vezes é muito esperada, né? Porque o contraponto também envolve expectativas. E aí a gestante chega para você, para esse atendimento, e óbvio, né? Existe um humanizado ali por trás muito forte, né? Uma expectativa, um planejamento familiar, uma história por trás, né? E aí, como é para você esse gerenciamento que é impossível ser objetivo? É verdade. A gestação, ela... Eu vou até, assim, ir um pouquinho mais de trás. Eu escrevi um capítulo recentemente agora de um manual do SUS, que era sobre a história do pré-natal. E ele vai trazendo algumas evidências do que era a gestante, já desde o tempo da Grécia Antiga, do Egito Antigo. E sempre a gestante, ela ocupou um espaço de cuidado, como eu posso dizer... Não vou dizer de frágil, mas assim, uma pessoa a se ter cuidado. Então, por exemplo, se a gestante tivesse sofrendo alguma, como eu posso dizer,
condenada a alguma coisa. Essa paciente só seria... Essa gestante só seria julgada após o parto. Isso lá, não sei quanto tempo antes de Cristo. Então, a gestação, ela sempre... ou melhor, a gestante sempre teve essa posição, né? De cuidado, enfim. Diferenciada, né? Assim, alguém que precisa de cuidado. Exato. Né? E alguns manuais antigos diziam-se, deve-se evitar estresse nessa gestante, deve-se mantê-la feliz. Como, né? E aí, era assim que tinha nos chineses, enfim. E algumas coisas a gente traz hoje, né, para a atualidade. A gestação, ela... a gestante ocupa esse lugar hoje um pouco, né? Mas o que a gente vem vendo muito recentemente é a questão do parto, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente pergunta a uma pessoa, a gente não, né? As pessoas perguntam, e aí, vai querer normal ou cesárea? Né? É normal cesárea? Não, eu quero normal. Ixi, corajosa. Caramba. Né? Todo mundo acha que pode opinar, né? Ixi, corajosa. Corajosa por seguir o fluxo. O fluxo. Fisiológico. Então, quando a gente recebe uma gestante pela primeira vez, né, no pré-natal, uma coisa que faz parte da minha rotina é justamente investigar esse contexto por trás daquela gestação. Não só a via de parto, né? Mas assim, entender se aquela gestação ela foi planejada, se não foi planejada, se foi sem querer querendo, como é o contexto daquele casal, como é o contexto daquela família, como foi que aquela pessoa pariu, como foi que a parceria foi... aquela pessoa pariu não, aquela pessoa nasceu, né? Como é que foi que a parceria nasceu? Qual foi a experiência da mãe daquela paciente? Qual foi a experiência? Vai mais tudo, a fundo. Exatamente. Importante. Isso tudo... Você resgata a história deles para contextualizar, e se eles né, não Luísa? sabem, eles saem com essa tarefa de casa. Para pesquisar. Exato. Importante. Porque, enfim, como a família lida com o processo de gestação e parto, vai interferir muito para aquela paciente. Muito mesmo. Isso. Então, eu acho que a resistência, né, a determinadas coisas, ela pode ter que começar da família mesmo. Verdade. Sabe? Alguns enfrentamentos. Ela está dizendo uma coisa bem pertinente, que eu me lembro que quando eu engravidei, eu concluindo o curso de psicologia, aí os colegas, Marta, estás apreensiva? Eu disse, não, mamãe pariu 10 filhos. Eu vi ela sair e voltava rindo, então não deve ser nada do outro mundo, não. Então eu, quase que a minha nascia em casa, porque eu fiquei guardando, então eu não via como uma coisa impactante, porque para mim era tão natural. Exato. E às vezes acontece o oposto. A mãe da paciente teve uma experiência negativa com o parto, é outro contexto, e aí passa essa experiência negativa para aquela gestante que estou vendo ali a primeira vez, que está chegando, que quer parir, mas a experiência negativa pesa. Então, ela tem que resistir aí a muitas situações. Não estou nem falando da sociedade, estou falando da família. Então, eu gosto de começar... O desafio começa ali, naquele núcleo familiar, né? E aí, às vezes, ela não tem nenhum tipo de resistência ou enfim, da família. Dificuldade. É uma família que apoia totalmente, teve uma experiência excelente. Aí vem a sociedade, né, E Marquinha? vem a sociedade, exatamente. Exatamente. Aí a gente vai trabalhando ao longo do... Aí tem 9 meses para trabalhar, né? Exatamente. É um ponto positivo. Exatamente. Mas eu acho interessante que na hora que você vai por esse canal, você já estabelece um vínculo mais afetivo com a paciente, né? Você não é a mera médica que vai fazer o parto, você passa a ser uma pessoa que se interessou por um pouco mais dela, né? Isso é muito importante. Mas, assim, não tem como você prestar assistência, né? E a gente tá ali porque quer que o nosso objetivo final é mãe, bebê bem e com uma boa experiência, certo? Então, esse é o combo. Então, se não adianta eu ficar pedindo exame e ultrassom e consulta todo... Se eu não tô
proporcionando a ela uma boa experiência. Isso é algo de que vem gestação mudando, e de né, parto. Luísa? Né? Exato. Na verdade, eu tive uma experiência muito positiva nas minhas gestações, de uma equipe que se preocupava muito, que eu tive o grande privilégio de poder escolher profissionais que eu já sabia que eles se preocupavam para muito além daquele momento gestação, mas a gente sabe que, além de não ser a realidade da maioria, não é também a realidade de algumas equipes. Então isso é um processo que vem, né, se construindo, aos poucos isso vai mudando. Profissionais mais novas que vão surgindo, como você, né, que já vem dessa formação. Eu acho que essa mudança também começou na formação. Me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que a formação dos profissionais, talvez ela esteja um pouco nesse caminho de mudança, de formar profissionais mais humanos, que estão ali mais completos, vamos dizer assim. Talvez, assim, eu acho que a formação, ela interfere quando você tem professores que já têm essa característica, isso ajuda muito e eu tive bastante. Coisa boa. E a minha própria experiência como gestante também, assim, eu digo que eu era uma obstetra antes de gestar e sou outra depois Era uma pergunta minha, né? Sim, porque a gente sempre quer Quanto saber, sua né? experiência trouxe para a sua profissão. Que é impossível não comunicar, né, Marta? É isso, né? Você profissional, depois de ter filho. Não, assim, eu sou outra pessoa. Assim, não entenda que uma obstetra que nunca gestou e que nunca pariu não perde seu valor, não é isso, Claro, de jeito claro. nenhum. Mas foi um divisor de águas na minha vida. Essa é a minha segunda gestação, que estou lidando com emoções desconhecidas. Eu achava que conhecia, mas não. Estou lidando com algumas desconhecidas. Mas passar pela gestação enquanto obstetra é transformador. Transformador porque você assiste a fisiologia em você, você assiste o que você estuda, o que Uma você aula orienta, prática. literalmente. E não só isso, você começa a compreender algumas coisas. Eu vou dar um exemplo assim bem simples. Quando a gente dá plantão em urgência, enfim, é muito comum chegar as pacientes, principalmente no SUS, porque quando a gente tem na assistência privada, você tem contato direto com o médico, manda telefone, né? Mas no SUS não. Então, é muito comum elas chegarem no primeiro trimestre, quando está nauseada, quando está com aquele sono horroroso. E aí, o pessoal diz, não precisa de atestado, não precisa. Só a gente sabe como é estar tão nauseada, sem conseguir comer, um sono horroroso. Depois, assim, eu já era mole. Depois eu vejo uma paciente às vezes com minha filha, fica 3 dias em casa, durma. Depois você vai para o trabalho. Então, assim, esse tipo de coisa. Essa sensibilidade, né, para o que o outro está passando. Outra coisa, assim, que me assim, mexeu muito ao ter vivido o parto e voltar para o ambiente de trabalho e parto, isso em mais contexto de SUS também, é a questão da analgesia. Então, aqui em Recife, Pernambuco, a gente não tem, é muito difícil ter disponível nas maternidades. Tem, mas é muito difícil. Uma das maternidades que eu trabalho simplesmente não tem. Lá não tem catéter para fazer peridural, não tem a seringa específica para fazer, simplesmente não tem. E ver aquelas pacientes parindo com dor, pedindo algo para diminuir a dor. E serem privadas disso. Isso foi muito difícil para mim, na minha volta. Muito difícil. Porque você viveu uma realidade que te ajudou muito, né? Totalmente. A gente entra nesse conflito, né? De privilégios que tivemos acesso, que deveriam ser negada a outros que talvez até tenham uma condição precisam até mais por conta de tudo que já sofre antes, né? Exato. Tanto que no meu parto eu tive uma crise existencial na hora que eu pedi analgesia. Muito enfrentamento. Totalmente. Eu tive uma crise existencial, tipo, como eu estou pedindo,
não aguento, entre aspas, e minhas pacientes simplesmente são obrigadas a aguentar. Profundo. Então, quando eu voltei, eu estou toda arrepiada. Imagina. Quando eu voltei, para mim foi muito difícil, assim, vê-las pedindo algo. Às vezes elas acabam pedindo cesárea, porque querem se livrar da dor. Não é nem a cesárea em si, elas querem se livrar da dor. E eu não consigo ofertar determinadas coisas. Um conforto mínimo, né, Pois nessa hora, né? Que é até algo que a gente ia falar, né? Uma das perguntas que está aqui na nossa pauta, que é sobre isso, né? Sobre a diferença, acesso, né? a diferença, né? Que a gente sabe, né? Tanto eu quanto Marta, né? Nos nossos processos, a gente sabe a diferença, né? Talvez não tanto quanto você, que eu acho que você vivencia diariamente no serviço público, da diferença que é ser gestante na rede privada e ser gestante na rede pública. E óbvio, aí vai se falar que não, na rede privada também tem dificuldades, né? É muito cesarista, tudinho, mas assim, a gente tem uma realidade de privações muito básicas, né, como a que você está citando, e era sobre isso que eu queria que você falasse um pouco, sobre essa diferença, né, que a gente fala, a gestante tem que se informar, ela tem que brigar pelos seus direitos, parto humanizado, violência obstétrica, mas e quando você não tem a opção, né? Exato, assim, isso é muito frustrante do ponto de vista, assim, eu de que atuação trabalho profissional. Total, eu trabalho tem uma atuação grande no SUS, comecei na medicina privada recentemente. E isso é bem frustrante, porque assim, às vezes a gente tá lá e, como eu disse, o paciente tá lá, tá em trabalho de parto, assim, lindo, evoluindo super bem. E a família demanda uma cesariana, vira uma confusão, às vezes a gente até é agredido. E a gente vê que é simplesmente houve uma falta de esclarecimento, uma falta de informação durante o pré-natal dela. De trás, né? E assim, você fica, meu Deus do céu, às vezes uma paciente de 15 anos, 16, que está ali parindo super bem, mas a gente às vezes é ameaçado ou vira uma grande confusão ali, porque a paciente não foi esclarecida. E é muito difícil você esclarecer alguém que está com dor. Não é um momento de esclarecimento. Não tem escuta. Uma pessoa em sofrimento não tem uma escuta boa. Assim, que está ali com dor, não tem como. Então, às vezes, quando a gente está numa maternidade de alto risco, são pacientes que precisam interromper a gestação por alguma comorbidade. E aí a gente precisa induzir o parto, enfim. E muitas não aceitam induzir, preferem logo para uma cesariana, porque a gente também não ouve uma conversa ao longo do pré-natal. Então, ali na porta, com muito difícil para atender, eu convencer uma paciente ali é muito difícil, isso é muito frustrante. A paciente que tem acesso a equipes, a medicina privada, ela tem outras dificuldades. Assim, ela não está isenta de dificuldades. Difícil mesmo é ser gestante, né? Ela não está isenta, ela tem outras lutas, né? A luta da paciente do SUS é uma luta, infelizmente, mais básica. Assim, quando eu digo, é a luta de um pré-natal adequado, a luta de um pré-natal com informação, ou até um incentivo dela, do pré-natalista, incentivá-la a buscar informação. Isso... É por coisas além do processo base em si, né? Do processo fisiológico em si. Exato. Né? Ô, Luísa, os pais têm acesso a esse momento no SUS? Isso é uma pergunta bem interessante. Eu faço pré-natal há uns anos no SUS e, assim, não é o comum a parceria aí. É mais comum a mãe, uma irmã, e eu tenho como hábito identificar quem é a pessoa que vai acompanhá-la no parto. Às vezes até vem o esposo, até vem a parceria, mas no dia do parto não vai ser ele, vai ser outra pessoa. Entendi. Então, traga essa pessoa para a gente conversar, que a gente vai falar sobre parto.
Que é a pessoa que vai estar, assim, a voz da gestante naquele momento e pode gerar também esse conflito que você falou anteriormente. Exatamente. Então, às vezes, a paciente até tá entregue, tá lá, mas o acompanhante não foi informado, o acompanhante não foi... E o processo de parto Isso não é acontece muito só no forte. SUS, não. Isso acontece no contexto privado também. Eu perguntei isso porque eu acho que numa hora de sofrimento e que às vezes vem uma coisa inesperada, eu acho que é tão importante para a mulher estar com o pai da criança Sem dúvida. que está em questão ali, né, nascendo ou trazendo algo, e não é tão comum, né? Não. Assim, às vezes, enfim, às vezes a pessoa até tá lá, mas não tá Não está informado. Participando. não tá participando, não tá informada, não tá envolvida. E no meu segundo parto, eu entrei em trabalho de parto. Foi uma indução, né? E tive todo esse acompanhamento. A gente tava com doula, a gente tava assistido, tranquilo em relação à equipe, tudinho. A gente tinha informação, mas assim, me ver com dor de parto, o meu marido deu uma balançada. Exatamente. E eu, Não é fácil não, segurar um... quando eu olhava pra ele, assim, eu via que ele tava, tipo assim, tentando não se mexer, sabe? Tentando ficar ali invisível. Aí eu ficava olhando assim, meu Deus, eu acho que tá muito ruim, porque ele tá desse jeito e eu tava sofrendo, eu ficava olhando assim, ele era o meu ponto de identificação. E eu olhava pra ele assim, caramba, o negócio tá puxado. E ele ficava lá. Cada vez que evoluía, ele ficava tentando ficar mais invisível. E aí acabou evoluindo para uma cesárea, porque eu não tive dilatação. Depois de muitas horas, permaneceu a mesma. E eu já estava no meu limite, estava bem cansada. Tinha corrido um dia já. E eu lembro quando eu disse, eu quero ir pra cesárea agora. Ele fez, ainda bem. E deu aquela aliviada, porque é um cenário forte, né? Então, veja. Quando você não tem informação, tinha informação. Então, veja, ele, apesar, assim, tem toda a informação, ele tava com a angústia dele, o que é normal, não é fácil Lógico. você ver uma pessoa que Sofrendo. Você ama com sofrendo. dor, eu não gosto Que de é usar o sofrimento, termo né? sofrimento, não gosto não, porque eu vejo sofrimento como uma coisa ruim. A dor do parto, ela é um processo, ela é um caminho, Claro. né? Então, mas assim, você vê uma Perfeito. pessoa que você ama, com dor. A gente tem essa ligação da dor, né? Que dor é uma coisa ruim. Exato, né? exato. Então, isso é outra coisa pra gente desconstruir ao longo do pré-natal. Então, dói e muito, mas vamos separar um pouquinho do sofrimento, que sofrimento De uma dor. É uma coisa que se coisa estende, ruim, né? que, né? Então, É assim, verdade. ligada a uma é doença. verdade. exato. Então veja, seu esposo, uma pessoa que estava preparada, que foi seu segundo parto, ou seja, foi Já tinha passado por já uma tinha experiência. passado por ainda assim ele tinha uma angústia, né? Tanto que quando foi para cesárea, ainda bem, mas até lá ele estava ali dando suporte, né? Ele Então, queria ficar quietinho pra não interferir. isso, mas estava ali dando suporte. A presença dele era Já um era suporte, suporte, né? Exato. Então, quando a gente tem um acompanhante que não está preparado, tá ali desde o começo. Faça cesárea, pare com isso, deixe de invenção. E é um momento que a mulher tá muito frágil super para... vulnerável. Exato. Agora, diante disso que você falou da dor, que eu achei perfeita a sua colocação, né? Dor, que é uma coisa, aliás, a dor é uma grande aliada nossa, né? Porque ela indica algo Sem que precisa dúvida. ser feito. Atenção. Né? Fique alerta a você. Sem dúvida. Aí me veio uma das perguntas que eu queria te fazer, Luiz, é assim, quais são os medos mais recorrentes nas gestantes? Eu tô amando essa pergunta, porque eu acabo trazendo os meus também. Fique à Claro, é vontade. inevitável, né? Aqui tem colo, aqui tem colo. Eu acho, primeiramente, eu acho que o que eu mais percebo quando eu vejo minhas pacientes, e até ao me ver gestante também, é a dor. Assim, é muito comum o principal medo ser a dor. Agora, eu acho que a partir do momento de qual gestação você tá, os medos eles são um pouco diferentes. Muda muito. Claro. Né? Minha segunda jornada e a minha terceira eu achava que eu vou tirar de letra. Mas E não é assim, né? São outros medos desbloqueados, enfim. Claro. O jogo mas- vai ficando mais Complexo. Exato. Mas assim, vamos supor de uma gestação, a primeira gestação, você está mergulhando no desconhecido, né? Então há o medo da dor,
ao medo de... Eu vou dizer uma coisa assim que eu tinha demais. Eu estava conversando com uma colega hoje que está gestante igual a mim. Ela na primeira, eu na segunda, ela obstetra também. E ela me dizendo assim, eu tô com medo de não me acostumar à minha vida nova. Aí eu disse, eu tinha essa mesma sensação. Um medo muito comum. Era um medo assim de tipo, e se eu não gostar? Não tem como voltar Não atrás. tem como voltar. E se eu não, né? Eu não tenho como devolver, eu não tenho como voltar atrás. Interessante Isso é isso. desesperador, isso é desesperador. E aí depende do seu contexto, né, Martinha? isso. Depende da parceria que você tem com o seu Isso. cônjuge. E, Depende de e as tanta pacientes coisa. trazem esse medo, Luísa? Trazem, algumas trazem isso. Algumas trazem de ter alguma complicação, que eu acho natural. A depender do momento da gestação. É muito comum no início o medo da perda, né? O medo da... Se fala isso, né? Até 3 meses, né? Que não conta ninguém pelo risco de perda, enfim. me então- falavam muito isso, assim, olha, mas não conta ninguém não, estás contando, é? Meu Deus, estás contando. E até na minha primeira gestação, foi uma gestação bastante planejada, né? A gente fez o processo de FIV e depois a gente conseguiu engravidar o nosso último embrião. Enfim, uma expectativa imensa. E aí a gente conseguiu engravidar. E aí quando a gente descobria, estava bem no comecinho, porque o processo de FIV vai identificando tudo, né? E aí a gente descobriu. E aí eu lembro que até dentro de casa, né, meu marido tava com medo de contar. E eu lembro que eu tava assim, querendo explodir pro mundo, tô grávida, porque foram quase 3 anos tentando. E eu lembro que ele ficava, vai comprar roupinha? Vou comprar roupinha. Aí ele ficava, ai, não compra roupinha não. Assim, ele não queria me dizer que estava com medo, mas aquele medo estava ali dessa construção, dessa narrativa que diz, até 3 meses, e acaba que você se priva de ser feliz durante 3 meses. Exatamente. Então, Você assim, adia 3 meses de 3 felicidade. meses, exatamente. Exatamente. Então, isso varia, isso tem que ser cada pessoa tem suas preocupações, né? Então, isso assim, quando eu recebo uma paciente que tá assim com essa alegria, conte, minha filha, tem que viver. Pois é. Então, eu na minha primeira gestação, às vezes a gente saber demais é bom e ruim. Então, eu quando engravidei A ignorância poupa de muita Exato, coisa. a ignorância é uma bênção às vezes. Quando eu engravidei a primeira vez, eu não contei meu esposo quando eu descobri. E o meu raciocínio era que assim, calma, eu não sei se vai evoluir, eu não quero frustrar ele, Poxa. porque ele vai ficar muito feliz e se eu tiver algum tipo de intercorrência, ele vai ficar destruído. Como se fosse protegendo, né? Protegendo. Então, eu acho que eu segurei aí nos 15 dias pra dizer pra ele. Luísa. E aí, Admiro bastante. Não, mas assim, não recomendo. Até que minha mãe me chamou a atenção e disse, Luísa, Sua mãe sabia já? só sabia minha mãe. E aí ela disse, Luísa, não é justo você estar fazendo isso. E veja, mesmo que não evolua, mesmo que tenha algum tipo de intercorrência, ele tem que fazer parte disso. Verdade. Né? Assim, você não pode guardar isso para você. E até pensando numa situação de haver alguma intercorrência, como você colocou, eu acho que o fato dele estar sabendo, né, do parceiro saber, ajuda nesse momento. Até atuar da forma adequada, exatamente. E né? a gente tem que Porque estar junto no bom e no ruim. com verdade. E aí, enfim, aí eu contei, pedi desculpas, porque realmente não é Ficou justo da minha insegura. parte. Agora quando foi nessa aqui, Já foi não colocando. tem nem chance. eu acredito que quando acontece de ter uma perda, né, que é relativamente comum, aí eu acho que fica bem mais, demanda muito mais essa insegurança, né, de não acontecer de novo. E aí a gente vê até o comportamento até depois, quando a criança nasce. Exatamente. É uma mãe que Cuidado, sempre é muito mais. né? Exatamente. Mas assim, eu acho que o maior medo ainda é o do parto ou de alguma surpresa em relação à criança, né? É verdade. Agora, pensando em gestações subsequentes, uma coisa que eu me dei conta agora, vivendo uma segunda gestação, é o medo de morrer. Esse medo vem sim. Porque já tem um filho, né, que você quer ser responsável e cuidar Verdade. dele. Então, assim, eu como obstetra, creio demais na natureza, na fisiologia do parto. Então, assim, você morrer no parto, assim, tipo, com assistência, isso não... Né? As chances são baixas, São é isso que você está baixas. querendo dizer. Assim...
É uma coisa, por exemplo, que eu não sabia. Eu acho uma coisa de alto risco. Pois Pra mim é. O quê? O parto é um processo totalmente de alto risco. Não, de Eu jeito não acho, nenhum. não. É uma coisa natural. A gente tá há anos gestando. Não, eu tô falando assim que eu morria de medo. Dos meus todos eu fui com medo. E Pois é. a partir do segundo eu fico com muito medo. Pois é, aí assim, eu me digo isso e tento passar muito isso para as minhas pacientes, é que a gente tá há milhares e milhares de anos gestando e parindo. Criando Estudos, gente, criando estudos. gente. Mas, quando você tem uma criança em casa que depende de você, É, com e certeza. você se vê gestante, até eu que creio muito nisso, creio na Nos estudos natureza. também, né? Que você tem acesso, que você já... Isso, exato. E me vi com medo de morrer. E assim, isso foi uma sensação muito estranha. Eu disse, meu Deus, por que eu ia morrer? Mas esse medo te acompanha? Porque esse medo me acompanha um pouco. Então, é muito comum, né, o pessoal que tem, assim, enfim, que tem mais filhos, de você pegar um avião, morrer, Isso. né? Eu, sinceramente, essa foi a primeira vez, ao me ver gestante de novo, que me vi com esse medo de morrer. Entendi. Mas assim, durou um pouco, já passou, agora eu Que trabalho. bom, que bom, até porque, veja, independente de gestação, a gente morre independente de qualquer coisa que é esteja algo que eu me acontecendo. trabalho bastante, mas só para contar uma história, né? Uma experiência que eu tive que foi totalmente atípica, né? Na minha primeira filha, quando ela estava com 8 dias, a gente estava tudo certo, tudo checado. Tinha ido na minha ginecologista no dia anterior, a consulta de uma semana. Ela estava indo ao pediatra a cada 2 dias, que ela estava perdendo um pouco mais de peso do que o que deveria. Enfim, a gente estava com um acompanhamento bem próximo. E eu estava bem, assim, cansada, mas a amamentação estava fluindo, assim, tudo ok. E no 8º dia, eu tive uma hemorragia. E aquilo me pegou. Aí sim. Aí foi uma coisa assim, foi uma coisa totalmente inesperada, foi atípico, foi totalmente fora da curva. E ali eu me vi com muito medo. Porque Muito isso não é medo. natural como o parto, não. Não é Luísa, natural. isso não. Mas Isso isso não. construiu um medo em mim, Sem que é um dúvida. medo porque em determinado momento do sangramento eu desmaiei. E eu tava sentindo que eu ia desmaiar, então eu liguei pra minha ginecologista, liguei pro meu marido, eu tava sentindo que eu tava ficando mais fraca e avisei meus pais, mandei fotos. Mãe, me socorre, mandei fotos, sangue no chão do banheiro, enfim, é totalmente atípico. Então, assim, apaguem essa cena da cabeça de vocês, mas assim, justificando o meu medo, que ali eu vi, a minha filha vai ficar e aí aquilo mudou pra mim. Foi como se você tivesse tido... Não é como se você teve algo palpável, né? Então tem Aí total eu carrego sentido isso um pouquinho comigo, sabe? Até É um medo que tinha uma razão real, né? Exato. Aí quando eu fui pro meu segundo parto, esse era o meu grande medo. Eu fiz pra minha ginecologista, fiz minha interna, por favor, 15 dias. Só 15 dias, deixa eu ficar aqui, por favor. porque- Interessante, né? A coisa fica, né? Você depois que Só vive, 15 dias, fica. só 15 dias. Ela, como é que eu vou te internar? Você estando bem, não sei o quê. E eu lembro que a gente trocava muita mensagem, sabe? E eu mandava mensagem pra ela, ela respondia na mesma hora, sabe? Porque isso também foi uma experiência pra ela, né? Claro. De, assim, de ter que prestar aquele socorro, né? E foi uma situação, um cenário muito forte. Claro. E aí, essa raizinha ficou. Fica, mas sem fica, que é uma dúvida. coisa até que me preocupa. Eu não sei, Luísa, se deve chegar muito para você. Como é lidar com a gestante que está gestando em meio a uma adversidade? Porque, assim, tem gravidez que você, mesmo planejando, acontece o inesperado. Eu já peguei um caso, por exemplo, de uma gestante que perdeu o pai. E o pai era o grande vínculo dela, apesar dela ter uma relação boa com o marido, o pai era o grande vínculo, então ela se sentiu Já tá sem nesse chão, momento, mas já no sentimentos, né? momento, né? Hormônios. E assim, quando eu penso na saúde pública, que ainda tem muito mais adversidades para dar conta, né? De uma perda de um emprego, de uma falta de estrutura, de uma doença, fica bem mais difícil, não é, Luísa? Demais. Essa semana, segunda-feira, essa semana, eu estava fazendo pré-natal no SUS. Aí uma paciente traz um resultado de ultrassom, era a morfológica de primeiro trimestre. E em cima assim, do laudo, tinha assim, parabéns pela gestação, coração e um monte de exclamação. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, você escrever isso
a pessoa não sabe nem qual foi o contexto daquela gestação. Não sabe se aquela gestação foi desejada, está sendo desejada, não está. Verdade. E você colocar num laudo, parabéns pela gestação, coração e exclamação. Assim, eu fiquei bem... tornar invisível a paciente, né? Totalmente. Então, assim, a gente vê, assim, bastante diversidade. E é muito difícil, porque a gestação, ela, por si só, balança muito com a gente. Então, uma pessoa que sei lá, completamente estável, não tem questões psicológicas. Já fica balançada. Bem frágil. Verdade. Então, uma pessoa que tem que lidar com uma perda, uma situação, enfim, é muito difícil. E a gente tá ali para acolher, né? Acaba sendo um pouco também colo, né, Luísa? Sem dúvida. Nessa consulta, nesse cuidado, né? Sem dúvida. E por isso que é importante a gente ter profissionais que têm essa visão mais humana, de acolhimento, não é só aquilo, né? Às vezes eu ia pra minha consulta chorar. Principalmente do segundo e do terceiro, que eu tava ali naquele turbilhão. Putz, eu vou viver isso tudo de novo. Porque não foi uma experiência boa pra mim. Filho em casa, demandas, cansaço mesmo. E às vezes eu só chorava. Ela chora, pode chorar. E a gente entender que ali tem uma pessoa que tem várias coisas acontecendo, que a gente fica só feliz. Eita, uma criança, né? A gente tem esse costume de uhul, né? Mais um, que massa, família grande, não sei o quê. E você? Você não sabe o que tem ali por trás, né? Então, é difícil. Então, às vezes, uma coisa que eu faço é deixar aquela consulta mais frequente. Nem precisaria, entre aspas. Mas ela vem. Mas ao Ai, que vir, lindo. ao se abrir, ao falar sobre, é a forma que eu tenho dela Vai aliviando. tentar coisa combater. boa, Infelizmente, como a você gente é cuidadosa, feliz de quem cai na sua mão, Luísa. Deus. Porque Verdade. assim, se dispor a isso, né? Porque isso é uma coisa de disposição, né? Tá para além do que é dado na medicina, que deveria. Exatamente. Mas tá Acho para que além tá do que é ligada à dado, vocação, né, Martinha? De humano mesmo. E aí encontrou uma ferramenta de serviço, que eu acho que é por aí. E aí eu me pergunto, sendo essa obstetra, que mãe ela não é, né? Porque ela já é um pouco mãe das pacientes. Mas tenho meus Parabéns, conflitos Luísa. Todos nós também. temos. Quem Por não isso tem? que surgiu esse espaço de colo, né? Pra Tem gente trabalhar questões e trazer, né, dificuldades e desafios que são contínuos, né? Mas foi muito assim, muito gostoso falar com você e Ai, pra mim saber também. que existem profissionais como você, porque é tão Obrigada. gratificante a gente saber que alguns vão ter esse colo, né? Força, muita força, porque eu acho que é o que exige, né? Muita força, muita ligação com essa sua raiz, né? De cuidado, de atenção, porque o dia a dia eu imagino que seja desanimador às vezes, né? Frustrante. Seguir adiante é resistência. Mas aí é pensar, por um que você tenha feito, É verdade. já valeu a pena. É verdade. É. Isso eu tento me agarrar nisso. Se agarre nisso. Obrigada. muito obrigada, Eu que Luísa. agradeço. Foi um prazer. Foi maravilhoso, Prazer, maravilhoso. O colo ter você. Foi troca de colo aqui. Foi mesmo. Obrigada, viu?